Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 24 de setembro de 2025. Hoje teremos na oratória, ou seja, proferindo a retórica alusiva à palavra de Jesus, a professora Paizinha. Que está aqui nessa noite, nós estamos na casa do Senhor, né, para honrar e glorificar o seu nome. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias. É somente uma meditação que nós iremos fazer, certo? E o título da meditação é Vivendo pela Graça, certo? Aí nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Com as Bíblias abertas, vamos orar ao Senhor. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 24 de setembro de 2025. E esta é a professora Paizinha. Querido e bondoso Deus que habita nas alturas do céu, Senhor Deus, estamos aqui gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Queremos Te pedir perdão dos nossos pecados e Te pedir a Tua presença neste lugar e que nós possamos, Senhor Deus, sentir a Tua presença aqui. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios 2, capítulo 2, e o verso é 8 e 9. Todos encontraram? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Certo? É um dom de Deus, graça. Alguém poderia me dizer o que é graça? O que significa graça? Não é vendido, é de graça. E o quê? Não é vendido, é graça. De graça. Você recebe. De graça, exatamente. Um favor imerecido. Nós não merecemos nada. Às vezes a gente questiona: Senhor, por que comigo? Por quê? Senhor, eu não mereço. Senhor, eu merecia estar numa situação melhor. Eu merecia não passar por isso. Nós não merecemos nada. Nada, vezes nada nós merecemos. Então, graça significa um favor imerecido, que nós realmente não merecemos. É um presente de Deus, é uma dádiva. Quanto você gasta num presente? Quando você recebe? Nada. Nada. Então, a graça está de graça para nós. E às vezes a gente não aceita essa graça tão maravilhosa que Cristo nos oferece, e a gente rejeita essa graça. Porque tem dizendo que assim, nada de graça não tem muito valor. Ninguém dá valor ao que é de graça, né? Só quando mexe no bolso, quando soa para... aí a gente dá valor, né? Mas quando é de graça a gente não dá. Então nós temos um presente maravilhoso, a graça do Senhor. Não é uma recompensa, né, pelas nossas obras. Eu vou ser bonzinho, eu vou doar uma cesta básica, eu vou... Não estou dizendo que não é certo fazer isso, mas não como recompensa, porque Deus morreu por nós, mas para que nós tivéssemos de graça. Foi uma expressão de amor de Cristo para conosco. Será que nós temos vivido, irmãos, pela graça? Ou nós estamos vivendo pelo nosso esforço? Quando a gente tenta fazer algo pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos nada pelas nossas forças, nós conseguimos, certo? Nada, é somente nada. Eu queria visitar alguém, mas hoje eu não estou podendo. Eu queria deixar de comer isso, mas não dá. Eu queria deixar de fazer isso, mas não dá. Nós não temos capacidade de fazer nada por nós. Tudo é
por Cristo. Se Cristo não estiver conosco, nós nada podemos fazer. A graça, ela nos salva. Efésios disse que nós somos salvos, né? Porque pela graça sois salvos. E Romanos 3, 23, alguém pode... Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 24 de setembro de 2025, e esta é a professora Paizinha. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Quem não pecou aqui? Quem não tem pecado? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem outras traduções que dizem: todos pecaram e destituídos estão da glória, da graça e da glória de Deus. Né? Então, e o que diz 1 Timóteo 2, 5? 1 Timóteo. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 24 de setembro de 2025. Esta é a professora Paizinha. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é... Quem acompanhou? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Agora sim, com o microfone trocado, vai sair a voz da professora Paizinha. Alguém ouviu agora? Quem encontrou 1 Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. É o único mediador. Então, a vida cristã, ela não começa com esforço humano, mas com fé no sacrifício que Deus fez por nós. Não é eu que vou fazer esse sacrifício. É Deus que já fez por mim. A graça também, ela nos transforma. Vamos ver Tito 2, capítulo 2. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 24 de setembro de 2025. Esta é a professora Paizinha. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente através da Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Por quando a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regenerados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Que nós possamos viver sensato, justo e piedosamente. E o que diz também em 2 Coríntios 5, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. 2 Coríntios 5,15 diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que nós possamos viver não por nós mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou, para que eu tenha vida. A vida que era dele, ele me deu, e a morte que era minha, ele ficou para ele. Então, Deus, a graça de Deus também nos transforma. A graça se manifestou trazendo a salvação lá na cruz, quando Cristo derramou o seu sangue. Não foi fácil. Tem até alguns dizeres assim nos carros, né? Se tá difícil a vida, pergunta a Cristo se foi fácil morrer na cruz. Tem alguns dizeres assim. Realmente, irmão, não foi fácil. Cristo suou sangue e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, sem morte
nós hoje não teríamos salvação, né? Que nós possamos viver por Cristo e somente para Cristo. O barro, ele nas mãos do oleiro, né? Temos até um hino, né? Com o barro nas mãos do oleiro. O barro, ele dá a forma que o oleiro quer, entendeu? Mas nós, muitas vezes, não permitimos que Deus nos molde. Tudo que acontecer de mal ou de bom na nossa vida, nós devemos dar graças a Deus. Porque, eu vou falar até uma palavrinha que o pessoal usa muito para o que não é bênção, é lição. Porque nós precisamos, às vezes, aprender também que não é só flores. Deus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É exatamente na hora das lutas, das provações, em que a gente aprende a depender e confiar em Deus. Porque nós vemos que de nós mesmos, nós nada temos, né? A graça é ilimitada, é para todos. Nem todos aceitam, né? É um presente que foi dado para todos, mas nem todos aceitam esse presente, que custou muito caro, né? Temos um hino que fala assim, o valor de uma alma custou muito caro, custou o preço de sangue, mas não é qualquer sangue, porque se eu tivesse morrido na cruz por vocês estariam perdidos do mesmo jeito. Então foi a morte de Cristo, a morte do unigênito, a morte do Salvador sem pecado, que é Deus que veio do céu se fazer homem para que eu pudesse viver. E quem experimentou essa graça, irmão, não permanecerá o mesmo. A mudança é visível na vida de quem experimenta a graça. E a graça também nos sustenta. Às vezes nas provações e nas lutas a gente diz assim, por quê? Porque isso está acontecendo, porque Deus não olha para mim, Deus não responde minhas orações, Deus não está me vendo, eu estou aqui sofrendo e Deus não olha para mim, eu oro e nada, parece que Deus está surdo, não está ouvindo. Irmãos, vamos ler 2 Coríntios 12, 7, eu vou ler do 7 ao 9. 2 Coríntios 12. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 24 de setembro de 2025. E esta é a professora Paizinha. Do 7 ao 9. Ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não explica que espinho foi esse, era isso, mas espinho, quem já se espinhou uma vez sabe que não é um negócio muito bom, né? Incomoda. Então Paulo pediu 3 vezes, Senhor, né, tira esse espinho da minha carne. Mas Deus disse o quê? A minha graça te basta. A graça de Deus nos basta. Pode cair o mundo, pode acontecer o que acontecer. Quando nós colocar na nossa mente que a graça de Deus nos basta, a gente vai ser mais resiliente, a gente vai aprender a confiar, a gente vai aprender a esperar, porque o meu tempo não é o tempo de Deus, mas diz que Deus, ele não é apressado, mas ele é sempre pontual. Então nada foge ao controle de Deus.
tudo está sob o controle de Deus. A vida cristã, ela tem lutas, né? Fraquezas, quedas, mas a graça nos levanta, se nela estivermos. Né? Não desanime diante das fraquezas, dependa da graça, porque ela te sustenta. Somos gratos a Deus pela graça que Ele nos concede, por a certeza que Ele nos dá, que Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Então, irmãos, viver pela graça é reconhecer que somos salvos pelas obras de Cristo e não pelas nossas, jamais. Permitir que a graça nos transforme diariamente, assim como o barro permite ser moldado, o leiro moldado, nós devemos também permitir que Deus nos molde, nos transforme. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, mas é o que Deus quer para a minha vida. Confiar que a graça nos sustenta nas lutas. Todos os dias nós temos essa confiança, pode acontecer o que acontecer, Deus está conosco, Ele prometeu isso. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então vamos confiar. A gente confia no médico, que muitas vezes não acerta. A gente confia sei lá em quem, confia no amigo, confia não sei mais em quem. E não confia em Deus, porque é tão difícil a gente confiar em Deus. A gente fala para o amigo a vida, o que está passando, está de coisa, e começa a contar para o amigo. Conte para Deus e confie, porque Deus nada passa despercebido aos olhos de Deus. Não devemos viver confiando em nossos méritos, mas na gratidão por tudo que Deus fez, faz e fará na minha e na sua vida. Amém. Ele está pronto a nos salvar, até de nós mesmos, porque eu aprendi muito nos últimos anos, e cada dia eu aprendo um pouco, e nunca vou aprender tudo, mas eu estou sempre tentando colocar o máximo na minha vida. Então, uma coisa que eu aprendi, que eu oro a Deus: Senhor, livra-me de mim. Eu acho que o meu maior inimigo sou eu. Às vezes o nosso maior inimigo é nós mesmos, e a gente quer transferir a culpa para outro. Porque o homem sempre gosta de arranjar um culpado. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de quarta-feira do dia 24 de setembro de 2025. E esta é a professora Paizinha. Deu problema no microfone ali, mas logo com certeza será sanado. Temos aqui os nossos DJ aí, né? Dá para vocês me ouvirem? É o Joel e sua irmã, mas como o microfone não está funcionando, vou me aproximar da mesa. Deus tem que livrar de nós mesmos, porque nós muitas vezes somos o nosso maior empecilho, o nosso maior inimigo. Mas nós somos mestres em querer colocar a responsabilidade que é nossa em alguém. Ah, foi por conta de alguém. Ah, mas se alguém tivesse feito isso, mas se alguém tivesse feito aquilo, mas se não fosse isso, mas se não fosse aquilo. E a gente nunca traz nada para nós, sempre a gente quer dar para o outro. Então, se começarmos pela graça, irmão, nós precisamos continuar nela. A graça é a base da nossa salvação, da nossa transformação e da nossa perseverança. É a graça de Deus. Você tem vivido pela graça? Não responda para mim nem para ninguém, responda para Deus. Você tem vivido pela graça? Dependa de Cristo hoje e deixe Deus ser Deus na sua vida. Seja grato. Todos os dias agradeça a Deus. A melhor forma de nós amanhecermos o dia e nós irmos para a cama é agradecendo a Deus. Não importa, mas o meu dia foi muito ruim. Agradeça do mesmo jeito. Que Deus seja louvado e Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. E agora nós iremos chamar a Gil para louvar a Deus com hino. Bom, senhoras e senhores, como músicas geram direitos autorais, vamos encerrar aqui o vídeo agradecendo a Deus, a Jesus, a irmã Paizinha por mais uma
oratória muito bem proferida, né? Alusiva, obviamente, à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta feita, repito, retórica proferida pela pastora Paizinha nesta noite do dia 24 de setembro de 2025, quarta-feira à noite. Valeu, Jesus!